Boa noite! Hoje o tema é equipe de alta performance. E assim, esse é o sonho de todo gestor, né? Mas o mais interessante, né, gente, quando a gente fala de equipe de alta performance, ela é interessante, mas é algo bem desafiador e assim, e para você gerir uma equipe de alta performance, você tem que estar cada vez mais preparado, cada vez mais envolvido para que você consiga realmente fazer com que essa equipe entregue o resultado que você precisa. Para que ela realmente seja uma equipe de alta performance, ela exige algumas características do líder e ela, como equipe por si só, tem algumas características. E o que é uma equipe de alta performance? Então, para que a gente fale das características e o que tem, vamos trazer aqui o que é essa equipe de alta performance. É a mesma coisa, na hora que a gente pensa em equipe de alta performance, a gente pensa, é igual pensar no filho da escola. Você quer que o filho tenha rendimento, você quer que ele faça parte lá do pessoal que só tira nota boa, ou tá tudo bem se for mediano e tal, e a gente fica aí numa luta constante, querendo que os nossos filhos se dê bem na escola, seja aquela pessoa que tire nota boa, a gente quer que se dê bem no emprego. Então, vamos olhar para a equipe de alta performance desse jeito. Equipe de alta performance é aquela equipe que faz o que se espera de um gestor, que entregue resultados de forma constante e que tem um engajamento. Mas aí, o que é primordial, literalmente? Que a equipe entregue resultado de forma constante e um resultado diferenciado. E, geralmente, essa equipe de alta performance é aquela equipe engajada, ela é envolvida com a empresa, ela é aderente aos valores das empresas, às crenças que a empresa tem. Então, ela é uma equipe que compra o objetivo da empresa e que faz as coisas acontecer para que a empresa conquiste aquele objetivo. Ela é o tipo de equipe que ela quer que a sua empresa seja referência o tempo todo. Então, ela trabalha com esse objetivo. Isso é muito claro para uma equipe de alta performance, aonde ela quer chegar e o que ela precisa fazer. E aí, já é o primeiro desafio para a liderança. A primeira característica aí, ó, que uma equipe de alta performance não abre mão e que é cobrado, é que a liderança para ela seja muito clara. Ela tem que se inspirar no seu líder, ela tem que entender que se ela precisar de socorro, ela pode contar com aquela liderança. Ela precisa ter a tranquilidade que o gestor dela é alguém que ela confia. Ela sabe que se acontecer alguma coisa, ela literalmente vai ter aonde correr, vai ter o que fazer, sabe para quem pedir socorro. Então, ela olha para a liderança como assim o balizador e o norte dela. Então, a primeira característica básica para uma equipe de alta performance é ver no seu gestor uma inspiração. É ver no seu líder alguém que ela confia, alguém que ela se inspira para que ela siga em frente. Outra característica da equipe de alta performance é que ela tem autogestão. E o que é autogestão? Para ela precisa estar muito claro qual é o seu objetivo, aonde quer chegar, por que quer chegar naquele objetivo, ela tem que ter isso com muita clareza. Quando ela tem isso com clareza, para ela precisa, ela resolve os problemas, ela tem literalmente autogestão, mas quando você fala em autogestão, ela cobra autonomia. O que uma equipe de alta performance, o líder não consegue fazer? Dizer qual é a atividade que as pessoas têm que fazer. Ele consegue deixar claro qual é o resultado ele consegue atingir. Mas as atividades que ele tem que fazer, não. Porque essa equipe, ela tende a ter autonomia.
ela tende a se antecipar aos problemas, ela olha as coisas, ela sabe qual é o seu compromisso, qual é a sua necessidade. E automaticamente o líder tem que ter isso com muita clareza. Ele tem que deixar claro qual é a necessidade que ele quer que a sua equipe realize, e ele tem que deixar claro o que ele espera da equipe, e cada um realiza a sua atividade como preferir, como achar melhor. Tá? Então, autonomia para essas pessoas são muito importantes. Terceira coisa que uma equipe... Nossa, hoje eu estou acelerada, né? Eu já falei que a liderança é uma liderança que tem que ser muito clara, e os liderados têm que perceber essa liderança, têm que se inspirar nesse líder, ele tem isso como expectativa, que é uma equipe autônoma, onde ela sabe da sua demanda, ela sabe do que ela precisa fazer, e ela vai trabalhar para fazer isso acontecer, mas para isso você precisa... Você diz quais são as metas, quais são os objetivos, mas você não diz como fazer, porque cada um sabe a sua responsabilidade e sabe o que tem que ser feito. Então, isso tem que estar muito claro para essas pessoas, porque elas, por natureza, são autônomas. Terceiro, é que geralmente uma equipe de alta performance é uma equipe multidisciplinar, onde a gente encontra diversas características dos membros da equipe, são pessoas diferentes, são pessoas com habilidades diferentes, são pessoas de gerações diferentes, mas a grande sacada dela ser uma equipe multidisciplinar é que ela se ajuda muito. São pessoas que entendem qual é o seu papel dentro daquele contexto. E isso ajuda a características e habilidades diferentes complementam um dos outros, o que faz com que as pessoas consigam se desenvolver, um aprender com o outro. Então, eles tendem a usar a característica do outro a favor do negócio. Não é uma equipe onde as pessoas são competitivas ali, individualista. A gente vai ver isso num outro patamar aqui na colaboração, porque eles colaboram muito. Então, essa diversidade contribui. O que, quando a gente fala que existe uma diversidade entre as pessoas, a gente está solicitando que as pessoas se comuniquem de forma transparente, né? Que as pessoas se comuniquem de forma clara. E a comunicação é outro pilar determinante para essa equipe de alta performance. Então, além dela ter a liderança clara e saber o que se espera da liderança dela, além dela ser pessoas autônomas, que cada um é responsável pelas suas atividades, cada um sabe qual é o seu papel dentro daquele contexto, a serem pessoas completamente diferentes, com multidisciplinares, cada um com características bem definidas, eles se complementam, eles usam isso muito a seu favor. A comunicação é a base para tudo que isso funcione. Por quê? Geralmente, numa equipe de alta performance, a comunicação é muito transparente, ela é honesta. As pessoas ouvem um outro com muita tranquilidade. É uma comunicação direta, objetiva. As pessoas não têm dificuldade de falar a sua ideia, não têm dificuldade de ouvir o outro. Então, uma característica aí forte e determinante é a comunicação, talvez seja o maior pilar e a base de todo esse resultado. Porque é através dessa comunicação que eles conquistam os melhores resultados. É através dessa comunicação objetiva, onde as pessoas não têm melindre, onde as pessoas lidam com muita transparência, é que o resultado acontece. Quem consegue tornar a sua equipe numa grande equipe que entrega resultado de forma constante,
que é referência, que questiona processos, que alinha, que briga pela empresa. A comunicação é o primordial nisso. Tudo começa nessa comunicação, onde ela é transparente, ela é feita de forma congruente. O líder, quando ele vira referência, é porque ele se comunicou de forma clara, a equipe entendeu qual é a meta e qual é o objetivo. A equipe está muito alinhada, as pessoas se comunicam com muita transparência, sem o disse-me-disse, sem, e se eu falar isso para ele, ele vai querer tirar o meu lugar. Nossa, se eu der esse toque, ele vai produzir mais do que eu. Não, não. Eles entendem que cada um precisa-se do trabalho de cada um dentro daquele contexto. Então, é uma comunicação muito transparente, objetiva e clara. Isso é importante que vocês tenham isso com muita tranquilidade. É a mesma coisa. Você já viu quando você vai comprar alguma coisa e o vendedor é extremamente honesto com você e te responde as coisas com muita transparência, você acaba adquirindo as coisas com mais segurança. E se aquilo depois der um problema, der um defeito, ou não entregar o resultado que você queria, dificilmente você vai culpar o vendedor. Dificilmente você vai alegar que o vendedor que é culpado disso. Então, isso é que faz grande diferença. Próxima característica que uma equipe de alta performance tem é a confiança e a colaboração. O colaborador de uma equipe de alta performance, ele não tem o receio de que o teu colega está te passando a perna. Eles não se competem entre si. Pelo contrário, eles entendem que juntos eles podem entregar um resultado melhor. Eles confiam uns nos outros. Então, para vocês terem uma ideia, dentro de uma equipe de alta performance, você vai ver, se for uma equipe de vendas, você vai ver todo mundo muito próximo, porque eles se ajudam, eles não têm medo de compartilhar uma sugestão. Isso me faz lembrar que eu trabalhei uma vez, muito tempo, quando eu cheguei em São Paulo, fui morar em Santos e eu trabalhava com consórcio. E nesta época, eu trabalhava numa empresa assim que 90% eram homens. E sem falar que a grande maioria já estava ali e trabalhava naquele mercado há muito tempo. E eu não tinha, como era nova, morava sozinha e tudo, eu me mantinha um pouco à distância, até para evitar alguns tititi e tudo. Só que eu, muito focada no meu trabalho, eu comecei a produzir bem, e aí eu ganhava plantões, eu ganhava algumas coisas, alguns privilégios, e toda vez que um cliente me ligava para lá me procurando, o pessoal falava que eu não trabalhava lá, eu falava que eu não estava lá, porque sabia que quanto mais vendas eu fizesse, eu poderia ganhar mais plantões. E eu não tinha me dado conta disso. Eu trabalhei um mês e tudo, e eu tinha combinado com os clientes que eles iam falar com as esposas, se eles queriam... Eu trabalhava com consórcio nessa época, se eles queriam uma cota de consórcio ou não. E eu vi que as pessoas não estavam me ligando, me retornando. Aí, uma determinada data, eu tinha que estar... eu precisava ir a um determinado... um colaborador do Corpo de Bombeiro que trabalhava lá, eu tinha marcado com ele de ir atendê-lo lá. Na hora que eu cheguei, eu virei para uma outra pessoa que eu tinha falado no mês anterior, eu falei, poxa, você ficou de me ligar, você não me ligou, não entendi. Ele falou assim, ué, Beth, mas eu te liguei, a pessoa falou que você tinha saído da empresa e tudo, eu até pedi para mandar um outro vendedor, mas aí no dia que eles mandaram, eu não pude estar aqui. Eu falei, hã? Naquele dia, eu falei assim, poxa, quer dizer, eu não posso confiar nas pessoas que eu trabalho,
nem na secretária, porque era uma secretária que estava lá, e essa equipe junto não ia chegar a lugar nenhum. O que eu comecei a combinar com os meus clientes? Olha, cada vez que vocês ligarem para me procurar, vocês falam que eu fiz uma venda errada e vocês querem resolver um problema. Gente, nunca mais deixaram de me entregar um recado. Mas eu pergunto para vocês, eu precisaria fazer isso se eu trabalhasse numa equipe onde as pessoas pudessem confiar umas nas outras? E aí, eu vou dizer para vocês que eu comecei a tomar atitudes tão egoístas quanto todo mundo da equipe. Numa determinada data, eu tinha marcado um plantão num hotel. E eu ia precisar de ajuda para fechar propostas. Talvez se eu tivesse colegas de trabalho que a gente confiasse, e a culpa não é só dos colegas, tá? A liderança não motivava isso e não criava isso. Eu tinha um chefe que ele criava, cada um fosse contra o outro. Eu tive que fazer um plantão no hotel e eu precisava vender. E eu vou falar para vocês que assim, a nossa meta é assim, tinha que vender por mês 31 cotas de consórcio. E eu tinha um acordo para o meu chefe, se eu chegasse a 51, ele pagaria minha passagem para o Rio, que era onde minha mãe morava, em Volta Redonda, e eu poderia ainda ficar, do dia que eu fizesse 51, eu podia ficar de folga o resto do mês. Já que eu não precisava, não podia contar com ninguém, e eu tinha que pensar só em mim, aí eu fui fazer um plantão no hotel e eu não conseguia preencher as propostas, porque assim, todo mundo queria comprar cota de consórcio. É igual, agora vai voltar a vender bastante consórcio porque o país voltou para a crise. Naquela época estava-se uma crise, o dólar estava lá em cima. Eu lembro que eu recebia meu salário, eu comprava dólar para depois começar a pagar minhas contas, porque se ele ficasse na minha mão 5 dias, o dólar crescia muito rápido. E aí eu peguei, liguei para o meu chefe e falei, eu preciso que você venha para cá para me ajudar. Aí ele falou assim, por que eu? Eu falei, porque as vendas vão ser minhas e você não vai deixar no meu nome, então você vai vir para cá. Ele teve que trabalhar comigo a noite inteira, porque o pessoal fazia virada de horário e tinha horário de janta e tudo. Nós entramos no hotel, era acho que 10 horas da noite, saímos quase 3 horas da manhã. E ele teve que me ajudar. Agora eu falo para vocês, se eu pudesse confiar, se a gente tivesse uma equipe de alta performance, vocês concordam que seria um outro vendedor que iria me ajudar? Então, essa que é a diferença. Automaticamente, talvez se fosse outro vendedor me ajudar, talvez a gente venderia mais do que a gente vendeu naquele dia. Porque assim, ok, meu chefe já tinha sido vendedor, mas você concorda que vendedor para vendedor, quando está todo mundo ali no calor da emoção, é muito melhor do que um chefe na hora das vendas. Então, isso daí fez com que aquela equipe ali era muito mediana. As pessoas, você investia muito mais num único profissional do que no time como um todo. Eu lembro do meu gestor, que eu particularmente tinha um carinho muito grande, a gente se dava muito bem, mas eu falava com ele, eu achava ele um grosso, ele tratava mal pra caramba alguns outros vendedores. Pode ser até porque eu era bem tratada, porque eu vendia, mas você concorda que isso não é a posição de um gestor? Escolher como trata um vendedor ou outro? Então, isso são coisas que a gente tem que estar muito atento. Eu falei que quando eu virei gestora, se era uma coisa que eu tinha muito claro na minha cabeça, que eu não teria preferências, porque para evitar que isso acontecesse, porque todas as referências que eu tinha até o momento que eu virei gestora a primeira vez, era isso, que o fato de você ser bom, você tinha um monte de regalia. Eu tinha trocentos plantões, eu tinha muita coisa legal. Só que para mim aquele ambiente era muito pesado, era muito chato. Eu não gostava muito. Eu não vou reclamar da empresa, eu vou dizer para vocês que eu adorava a empresa e fui lá que eu conheci meu marido, entendeu? Então, ela tem algumas vantagens para mim, então eu não posso reclamar de nada dessa empresa, pelo contrário, eu tenho um carinho muito grande por ela. Pena que ela não existe mais no mercado brasileiro. Então, confiança, colaboração é fundamental para uma equipe de alta performance. As pessoas numa equipe de alta performance entendem que quando um ajuda o outro, eles crescem juntos.
Quando você está com problema, você não tem medo de pedir ajuda para o teu colega, porque você sabe que pode confiar. É a mesma coisa que se você, poxa, eu não estou legal, atende um cliente para mim, isso faz muita diferença. Por isso que um gestor precisa trabalhar, e aí você fala assim, poxa, Beth, mas trabalhar para que uma equipe chegue em alta performance dá muito trabalho. Dá mesmo. Primeiro que você tem que trabalhar o ego dos membros da sua equipe. Uma equipe só se torna grande quando ela tem uma característica muito assim. Ela, como time, quer ser o melhor. Então, eles têm que ter muita clareza da importância deles como time, mas, individualmente, eles precisam ser humildes. Eles têm que entender que precisam um do outro. Imagina você conseguir, dentro de um time, seja a sua equipe tenha 3, 4, 5 pessoas, evitar com que não tenha titi, não tenha um falando do outro. Uma tática para isso é que para que você traga todas as brincadeiras para quando todo mundo estiver junto. Todos os comentários aconteçam na frente um do outro. Quando você... Ou vamos supor que alguém fala assim, olha, tal pessoa Você viu aquela pessoa estressadinha dentro da equipe. Na hora que você estiver numa reunião que está todo mundo junto, fala assim, ô Ana, fala aí, ó, para a Sângela, você falou que ela é estressadinha. Ô, Sângela, se defende porque a Ana está falando que você é estressadinha. Ana, me conta qual é a característica da Sângela que você acha que ela é estressadinha. Aí essa, eu? Por quê? Vai levar um susto porque ela não esperava daquilo. Ou então ela disse o seguinte, sou mesmo, por causa disso e disso e disso. Mas você concorda que na hora que o assunto, as pessoas começarem a falar com tranquilidade dos assuntos que é mais melindroso e que poderia ser fofoca se não tivesse sido falado na frente, para que as pessoas consigam se defender ou se justificar, você começa a trabalhar a comunicação do seu time de forma que isso aconteça mais assertivamente, mais adequadamente. Falei aqui até agora, de 5 características que faz com que uma equipe se torne de alta performance. Primeiro, que a liderança tem que ser clara e objetiva, ele tem que confiar no seu líder. Segundo, que você tenha... As pessoas sabem que tem autonomia, cada um conhece o seu papel dentro daquele contexto. Equipe, a terceira, é uma equipe multidisciplinar, onde cada um tem características diferentes, se complementam, se ajudam entre si. A comunicação é a base fundamental e ela acontece com transparência, honestidade e objetividade, tanto do líder para o grupo, quanto o grupo entre si. É uma equipe onde a colaboração e a confiança é algo que norteia o time, é algo onde as pessoas trocam muito, se ajudam, as pessoas não competem entre si. Eles entendem que quando eles estão juntos, eles entregam resultados melhores. E agora tem mais um pilar que eu não comentei até agora. Uma equipe de alta performance tem uma visão macro da coisa. Eles estão sempre buscando melhorar alguma coisa. Por isso que eu falei que é um grande desafio você ser líder de uma equipe de alta performance, porque a equipe é chata. E aí, quando eu falo chata, deixa eu tentar ser clara, a equipe exige do líder que ele esteja sempre um passo na frente. Por que eu falo isso? Eles estão sempre olhando processos, eles estão sempre questionando quando vem um procedimento ou quando vem alguma ação, e o líder tem que estar sempre pronto para estar discutindo aquilo. Então, sabe assim, vamos pensar numa liderança, quando você fala assim, pô, já estão entregando um resultado, tudo funciona, para que vai mexer no time que está ganhando ou no processo que sempre foi assim? Não. Uma equipe de alta performance, ela é questionadora, ela se antecipa aos problemas. Então, vamos supor que eu vou dar um exemplo de uma situação. Uma vez eu trabalhava numa empresa e a gente tinha uns clientes reclamando de um determinado problema. E aí, todo mundo falava assim, não, ó, abre uma contestação disso e a gente resolve, ó, faz isso daqui.
Só que chegou um momento que a gente parou 2, 3 dias e falou: nossa, o volume desse tipo de reclamação está muito alto e tudo. Vamos entender o que está acontecendo? E aí se abre chamado, fazia um monte de coisa, todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Eu estava conversando com uma pessoa de processos, eu falei assim: vamos na fonte, vamos entender com a área de TI o que está acontecendo. E eu fui bater um papo com uma pessoa e falei assim: queridos, alguém trouxe algum tipo de reclamação assim, XPTO, que está acontecendo esse problema na empresa? Aí ele falou assim: não, ninguém trouxe. Eu falei: nossa, a gente tem uns 3, 4 dias, estamos abrindo vários chamados. Aí uma pessoa que estava sentado na baia, no quadrado ali, tinham 4 funcionários dele, falou assim: eu falei que se fizesse aquele procedimento ia acontecer isso. O outro: ué, mas veio de top-down. Eu falei: o que foi que vocês fizeram? Ah, nós fizemos isso, e eu sabia que poderia gerar esse impacto. Aí você fala: gente, aquilo ia rolar um tempão. E eu estou falando que os clientes estavam ligando, que não estavam recebendo fatura para pagar um monte de coisa, estava tendo prejuízo. Aí, quanto tempo que se ia esperar? Eu falei assim: vocês podem rodar essa correção e tudo? Aí um cara falou assim: eu não, tenho que esperar que venha o chamado e tal. Aí o outro virou e falou assim: chefe, se você der um ok, a gente roda agora, daqui a 15 minutos esse problema está resolvido. Aí eu falo para você: é foco na solução, né? Ele poderia ter deixado aquilo rolar e ver o que ia acontecer lá em cima. Só que quando a gente faz isso, a gente ganha velocidade. E eu brinco até que eu falava com essa pessoa que tomou essa decisão, eu falo: tu é chato, mas as pessoas gostam de você porque você resolve. Mas por que ele era chato? Ele ficava chato porque ele sabia o que tinha que ser feito. Ele era exigente com ele mesmo. Então, ele exigia muito das outras pessoas também. Então, isso tem que estar muito claro para a gente, que uma equipe de alta performance exige algumas coisas desse tipo. Olha, eu não citei nome, eu não falei nada. Então, isso é importante para que, quando as pessoas, você faz com isso aconteça, você incomoda as outras pessoas. Então, a equipe de alta performance, ela causa esse desconforto, principalmente na liderança, quando ele não quer ter encheção de paciência, quando você fala assim: ah, não, gente, não estou podendo agora. Mas ele vai a equipe está sempre te cutucando para melhorar. Por que todo mundo gostaria de ter uma equipe de alta performance? Equipe de alta performance não entregam só bons resultados. Não, não é só isso. Bons resultados é o mínimo, e essa equipe é muito engajada. Então, você imagina, você tem uma equipe que entrega bom resultado, ele é muito engajado, ele está alinhado com os valores da empresa, isso é base para que ela seja essa equipe que ela é de alta performance. Mas ela, além de fazer isso, ela aumenta a produtividade da empresa, porque ela puxa a régua lá para cima. Ela aumenta a produtividade da empresa. A empresa acaba produzindo mais. Por quê? Ela não tem, se a gente pensar numa equipe de vendas, ela não tem um único vendedor que vende bem. Se pensar numa equipe de 5, de 10 pessoas, ela tem 10 pessoas que vai empurrando esse resultado para cima, o que vai fazendo com que as pessoas queiram chegar nesse time. Outra coisa é uma gestão mais constante. E o que é uma gestão mais constante? Como a preocupação do líder não é ficar puxando ninguém, porque as pessoas por si só começam a puxar umas às outras, as pessoas se ajudam no crescimento, ele tem sim o direcionamento do feedback, mostrar para um ou para outro o que ele precisa fazer, isso é a função que ele tem que fazer, e a equipe cobra, até o cara que está lá no topo vai: e aí, o que eu preciso melhorar? Mas ele tem um turnover baixo, é uma equipe que troca pouco de emprego, é uma equipe que veste a camisa da empresa e defende a empresa.
É uma equipe que, quando a empresa sabe que, em alguns momentos, que ela tiver de tomar uma decisão difícil, essa equipe tende a entender melhor o lado da companhia. Então, isso é uma grande vantagem, por isso que as empresas querem muito uma equipe de alta performance. Ela aumenta a competitividade, mas ela não aumenta a competitividade dentro de casa. Na realidade, ela traz a empresa para um patamar competitivo com o mercado maior. Por quê? Porque, como ela questiona processo, ela fica atenta ao que a concorrência está fazendo, ela está sempre buscando novas ideias, ela faz com que a empresa cresça frente ao mercado. Vamos dar um exemplo bem próximo, acho que todo mundo assim, eu não sei se eu falar no Nordeste, eu não sei se o povo conhece ou se já chegou, eu não sei como tá, mas pelo site tá, eu não sei como funciona. Todo mundo aqui conhece Magazine Luiza? Se a gente pensar o que a Luiza Trajano conseguiu fazer do Magazine Luiza nesse momento de pandemia, toda a revolução e o como essa empresa cresceu, o como essa empresa ganhou lugares de destaque, e com isso ela fez com que outras empresas crescessem, outras empresas quisessem seguir. Mas o Magazine Luiza, que era uma empresa de São Paulo, que fazia grandes movimentos aqui em São Paulo, foi ganhando outras proporções. Hoje ela é conhecida lá fora. Então, imagina qual foi o trabalho, quantas equipes dela fez acontecer nesse momento aí da pandemia, de tudo que vinha aí acontecendo. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista da Luiza Trajano, ela fala assim, que ela escuta muito o que o colaborador dela está trazendo. Por quê? Porque, gente, eles estão na ponta, eles estão ouvindo o cliente. E é isso. A equipe que... Agora, você vai falar mal para um colaborador desse da companhia. Ele pode achar que ela tem 500 problemas, ele deve contar lá dentro que elas estão cheias de problema, mas para fora é a melhor empresa do mundo. Visão estratégica do negócio. Eles estão sempre atentos a esse movimento. E outra, que uma equipe de alta performance tem maturidade. Maturidade para viver até com as crises dentro da empresa. Vamos dar um exemplo. Uma equipe de alta performance, se houver alguma coisa que abala a empresa no momento, hoje, na hora que a gente está assim, nessa era, e que todo mundo acha que é conhecedor de tudo, todo mundo vai para as redes detonar todo mundo. Se acontecer alguma coisa desse tamanhozinho, as pessoas já crucificam o outro. Se uma empresa... Vamos parar para pensar nesse momento que a gente vive, que todo mundo hoje depende da tecnologia o tempo todo. E aí a gente viu o que aconteceu no dia 4 de outubro, com o Facebook lá, que teve aquele problema todo. Quantas pessoas foram para as redes crucificar o Facebook? Quantos milhões se perderam naquele dia? Inclusive, uma antiga funcionária, no dia seguinte, estava depondo contra o Facebook. Agora, posso garantir para vocês, devia ter uma equipe enorme deles ali, dos caras que fizeram isso tudo acontecer, porque ninguém pode dizer que ele não tem uma equipe de alta performance, visto aonde chegou o tamanho dessa empresa. Mas uma equipe ali que se matou de trabalhar aquelas horas de forma insana para resolver aquele problema. E se você chegar para esse colaborador que ficou ali insano, tentando resolver esse problema, que faz parte desse tipo de equipe, ele vai dizer para você, mas foi um problema que acontece em qualquer lugar. Ele vai defender com unhas e dentes. E ele não está errado, porque do mesmo, a gente cobrou, o mundo cobrou. É curioso, né? Que as pessoas cobraram dos dois lados, né? Porque teve gente que disse assim, eu adorei, porque aí a gente ficou offline, e aí eu tive tempo para ver isso e aquilo, como se quem tirasse a paz das pessoas fosse o WhatsApp ou as redes sociais, né? A gente tem livre-arbítrio para escolher como a gente quer usar isso a nosso favor ou contra, né? Eu que decido se é ele que conduz a minha vida ou sou eu que conduzo ele.
E aí você vê muita gente, ai, que bom que caiu, outros quase perderam milhões de negócios. E eu entendo as pessoas que perderam milhões de negócios ficar com raiva. Mas, gente, faz parte. Pode acontecer. E cada vez mais, até que nós vamos ser cada vez mais refém de assuntos desse tipo. Do mesmo jeito que a gente, assim, ninguém tem a expectativa que a gente não para pensar que se você deixar de colocar gasolina no carro, você pode ficar sem gasolina no meio da estrada e o carro vai parar. Quantas pessoas andam com carro na reserva muitas vezes? Só falta alguns de vocês dizerem que, não, eu ponho o meu na reserva, ou de vez em quando eu ando com o meu na reserva. Quantas pessoas fazem isso? Entende que isso não é se antecipar. Alguém que faz parte de uma equipe de alta performance dificilmente vai andar com o carro na reserva. Por quê? Porque ele se antecipa ao problema. Então, uma empresa que tem equipes de alta performance vai literalmente... Problemas tipo acabar a gasolina de um carro não acontece numa empresa dessa. Pode acontecer tipo um erro. Quantas vezes a gente ficou sem uma conexão de WhatsApp ou de Facebook ao longo da história dessas empresas? Então, é isso. É você olhar e falar assim, quais são os benefícios? É igual eu falei, é uma empresa, são pessoas que geram mais maturidade para o time. Eles olham o problema e falam assim, peraí, dá para resolver desse jeito, vamos rapidinho resolver isso. Então, gente, uma equipe de alta performance reduz custo, entrega resultado, tem um time engajado, reduz o turnover, aumenta a competitividade de mercado. Por isso que toda empresa cada vez mais está trabalhando para que tenha equipes de alta performance. E se a gente olhar para a tecnologia hoje, que está acessível para todo mundo, cada vez mais as empresas vão buscar por profissionais que consigam gerar times de alta performance. Eu vou dizer para vocês que essa antecipação de tudo que aconteceu no mundo nesses 2 últimos anos, 2020 aqui, e aí a metade de 2021, o que pode ficar tranquilo, que cada vez mais vai se espelhar, vai se buscar gestores e líderes que consigam desenvolver equipes que sejam mais autônomas, equipe que se comunique bem, equipe que se tenha senso de dono. Porque, na verdade, esse é o grande X da questão. Muito bom estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite para cada um de vocês. Eu não sei se na região de vocês está frio, aqui em São Paulo está um frio danado. Então, assim, pelo menos em Santo André está muito frio. Então, assim, tenham uma boa noite. Tá certo, gente? Beijo no coração.